A paz do Senhor, igreja. Nesta noite, eu quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amada igreja, hoje eu quero trazer uma palavra do coração de Deus e dizer para a igreja do Senhor que confie no Senhor. Somente Ele poderá mudar a sua vida, poderá transformar o seu lar, a sua casa, a nossa cidade. Eu quero ler aqui no Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A pergunta é que o nosso Jesus fala para mim e para você nesta noite: qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para o seu lar? E como hoje você definiria o seu lar hoje? Como você descreveria o ambiente da sua casa hoje? Então Jesus pergunta para mim e para você: a sua casa hoje é um jardim ou um deserto? A sua casa hoje é um lugar de bênção ou de maldição? Sua casa é um lugar de vida ou de morte? A sua casa é um lugar de paz ou de guerra? Como você descreveria o seu lar hoje? Essas perguntas que Deus fala para mim e para você, o nosso Jesus está perguntando como você descreveria o seu lar hoje. E eu quero trazer aqui, irmão, certa professora numa classe, ela perguntou para os alunos: quem de vocês sabe onde fica o inferno? E um aluno se levantou, ficou de pé e respondeu: professor, o inferno fica dentro da minha casa. Essa é a realidade de muitos lares hoje. Quantas pessoas têm uma casa, mas não têm um lar? Quantas pessoas têm uma mesa farta, mas não têm o pão da alegria, o pão do amor, o pão do sorriso, o pão do afeto? Tem muita gente que vive num ambiente que parece mais com o inferno do que com o céu. Muita gente diz: voltar para casa não é bom. Voltar para casa não dá prazer. Como você definiria o seu lar hoje, nesta noite? Nesses dias de tormentos, nesses dias de calamidade? E passado alguns meses, 6 a 7 meses, a professora, um dia na sala, ela dirigiu a palavra aos alunos e perguntou: quem de vocês sabe aonde fica o céu? E aquele mesmo aluno se levantou no meio da classe e disse: professora, eu sei onde fica o céu. O céu, professora, fica dentro da minha casa. E a professora indagou: não pode ser que há 6 meses atrás você disse que a sua casa era um inferno? Ele disse: sim, professora. Eu falei que a minha casa era um inferno.
Só que há 4 meses atrás, bateu na minha porta um casal de missionários. E meu pai atendeu e abriu a porta. E meu pai e minha mãe consentiram que Jesus entrasse na minha casa. E quando entrou na minha casa, o inferno, entrando na minha casa, Jesus, o inferno saiu. E o céu de Deus entrou, professora. Hoje nós jantamos junto. Hoje nós tomamos café junto. Nós almoçamos junto. Nós oramos junto. Nós glorificamos junto. E aquele aluno virou para a professora: professora, a senhora quer o céu? Eu lhe apresento o céu. Nem todo sucesso justifica um fracasso de um casamento ou de uma família. A pergunta é: Igreja do Senhor, se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão são os que trabalham. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então Jesus, irmão, certa vez, ele faz 4 perguntas revolucionárias, porque Deus sabe, conhece todas as coisas, porque foi Ele que criou, é Ele que fez. E muitas vezes, amados irmãos, perdoar alguém é tratar o outro quando não merece ser tratado. Graça é dar algo de valor quando o outro não merece. Perdoar é esquecer o passado para curar o presente a fim de construir um futuro de glória. Então, nesta noite, queridos irmãos, o nosso Deus faz 4 perguntas para a gente. Assim como Ele fez no passado, Ele fala para hoje nós. Em Gênesis capítulo 3, verso 9, Ele pergunta para Adão: Adão, onde está? Gênesis 4, 9, Ele pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão? Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 13, ele pergunta para Elias: o que fazes aí, Elias? Em João 21, 16, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Claro que o nosso Jesus sabe todas as coisas, foi Ele que construiu, Ele sabe de tudo. Mas quando Ele faz essas perguntas para a gente, irmão, primeiro, Deus quer que você se veja. Segundo lugar, Deus quer que você o veja. Em terceiro lugar, Deus quer te confrontar para te levar ao arrependimento. Ele sabia todas as coisas, ele sabia onde Adão estava. Ele sabia que o sangue que estava ali em Caim, ele sabia que era do seu irmão. Mas ele questionou: Adão, onde tu está? Onde você está? Caim, cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão? E Elias estava na caverna escondido. E o nosso Deus, que é maravilhoso, questiona com Elias: que fazes aqui, Elias?
Pedro ficou frustrado das 3 perguntas que ele fez. Pedro, tu me amas? A pergunta é: você ama Jesus? Se você ama Cristo, você é salvo na pessoa dele. Se você serve a Ele, o teu nome está escrito lá. Se Deus não guardar a nossa casa, não adianta ter cerca elétrica, não adianta ter câmeras, não adianta ter pitbull, Rottweiler, não adianta nada. O ladrão vem e rouba. Assim a vida do Senhor, igreja, Ele está à porta e Ele vai bater. Como está o teu lar? Como está a tua vida espiritual? Ele pergunta para os nossos dias de hoje. No passado ele perguntou para Adão: onde está? Hoje ele pergunta, o Espírito Santo faz a pergunta para mim e para você: como você está diante de Deus? Igreja do Senhor. O Salmo 23, igreja, ele tem 16 itens, assuntos que a gente precisa aprender. O Salmo 23 começa assim: o Senhor é meu pastor. Isso está falando de relacionamento, nós com o Criador. Nada me faltará. Isso nosso Deus está falando: eu supro as tuas necessidades. Deus fala de suprimento. Nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pasto. O nosso Deus está falando de descanso. Descansa no Senhor. Guia-me às águas tranquilas. Deus está falando para nós de cuidado. Ele cuida da gente. Refrigera a minha alma. Ele está falando de cura. Só Ele pode te curar. Só Ele pode mudar a tua história. Guia-me pela vereda da justiça. Só Ele pode direcionar. Ele está falando de direção. Por amor do seu nome. Ele está falando de propósito. Nós temos que ter propósito. Ainda que eu ande na sombra da morte. Ele está falando de provação. Ele prova a gente. Mas Ele está com a gente. Não temeria mal algum. Ele está falando de fé. Porque tu estás comigo. Ele está falando de fidelidade para conosco. E nós para com Ele. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele está falando de esperança. Ele corrige a gente, mas ao mesmo tempo Ele consola a gente. Porque tu estás comigo. Ele está falando de fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele está falando de esperança. Unge a minha cabeça com óleo. Ele está falando de consagração. O meu cálice transborda. Ele está falando de abundância. Ele não vai deixar os seus. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Ele está falando de abundantes bênçãos sobre as nossas vidas. Eu habitarei e seguro na casa do Senhor. Ele está falando de promessa. Ele promete e Ele cumpre. Por longos dias, Ele está falando morar no céu com Ele. Igreja do Senhor, confie, acredite, Ele está voltando. Ele é o nosso pastor.
Ele não vai te deixar faltar nada. Aleluia. E nessa noite, eu quero encerrar, irmão, com o hino que Deus colocou no meu coração. E eu quero cantar nesta noite para a igreja do Senhor. Está chegando a hora. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o noivo. Te prepara, noiva, para te encontrar com o noivo. Esse hino mexe muito comigo quando eu canto. E vai mexer com você que está me ouvindo através desse vídeo. O hino está chegando a hora. É a hora de partir. Amém? Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão morar. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Oh, aleluia! E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo e a alegria e o prazer, para sempre com Jesus iremos ter. Aleluia! Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Aleluia! Queridos irmãos, nesta noite eu quero agradecer por esse momento de reflexão. Que Deus possa abençoar a igreja dos últimos dias, que vai morar no céu, que vai contemplar as grandes maravilhas. E eu creio que eu e você, e todos aqueles que guardam a palavra do Senhor na tábua do seu coração, nós vamos ver o Rei da Glória. Que Deus abençoe, fico na paz, que o Senhor possa abençoar ricamente você e sua família e a igreja do Senhor. Que Deus abençoe, fique na paz.